Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Papo de Bolsa. Eu sou Bea Aguilar, analista de investimentos CNPI, e hoje eu quero trazer para vocês uma atualização, na verdade, um fechamento de como ficou a carteira do canal, dado todos os fatos que aconteceram em dezembro, e também quero trazer algumas ponderações para 2023, que eu tenho certeza que você vai poder refletir um pouco e entender melhor o que você pode fazer em 2023 pelos seus investimentos. Então me acompanhe até o final do vídeo, deixem o like de vocês. Se vocês são novos por aqui, não esqueçam de se inscrever, ativar as notificações e comentem aqui embaixo, gente, como é que fechou a carteira de vocês em 2022? Fechou no campo negativo ou no campo positivo? Bom, eu já antecipo que a carteira do canal, sim, ela fechou no campo negativo e eu acho que existem algumas explicações para tal, mas também quero trazer para vocês aí algumas ponderações para esse ano de 2023, como eu trouxe para vocês. Então, sem mais delongas, gente, deixa eu já compartilhar a tela para mostrar para vocês como ficou a carteira do canal em si. Então, aqui vocês estão vendo a telinha do Trade Map, que eu sempre utilizo para fazer a gestão da carteira. Não vou explicar a estratégia dela, porque no primeiro vídeo dessa série já tem tudo bem explicadinho do porquê nós estamos investindo através de ETFs ou BDRs de ETFs. O ponto é, o último aporte que nós fizemos aqui, gente, deixa eu até entrar aqui em extrato para vocês verem, mas foi tudo aqui, ó, no dia 22 de dezembro, tá? Então, nós pegamos mais ou menos a metade do rally de Natal e que eu já vou trazer algumas ponderações sobre isso para vocês. Aqui no dia 23 de dezembro nós tivemos os dividendos de BIVB39 entrando, né, que é o ETF, é o BDR do ETF do S&P lá fora. Mas vamos lá, né, voltando aqui para a questão da lâmina, né? Então, gente, vamos olhar aqui para 2022 e entender como que a gente acabou fechando esse ano, né? Então aqui até eu tenho um gráfico que é comparativo, que vai até o dia 29/12, que foi o último pregão que nós tivemos, e a carteira consolidada teve uma rentabilidade de 7,49%, o IBOV de 12,11% e o CDI de 6,09%. Rentabilidade, gente, eu já trouxe para vocês, né? Não é a mesma coisa que retorno. Aqui nós estamos falando de como o índice, ou como a carteira, ou como, por exemplo, o CDI, né, acabou se movendo nessa questão de valorização ou desvalorização e ele pega o acumulado lá no final. O que vale pra gente, é justamente essa questão do patrimônio. Aqui nós vamos entender o retorno da carteira em si, tá? Aqui em cima, se vocês derem uma olhadinha, é claro que aqui não tá mostrando de 2022 apenas, já tá considerando esses primeiros dias de janeiro que nós já tivemos algumas quedas consideráveis, mas desde o início, ó, o custo para montar a carteira foi de R$ 6.025 aproximadamente, e nós estamos aqui perdendo até então R$ 234, ou seja, o nosso retorno em relação ao patrimônio é de menos 3, quase 4%, né? Porque o nosso patrimônio atual é esse que vocês estão vendo aqui em cima, tá? Agora, voltando para 2022, se eu vier aqui para baixo, eu consigo ver uma evolução da minha grana, né, ao longo de todos esses meses. Eu consigo ver tanto diário como mensal e tal. E aqui, gente, se nós olharmos então no dia 29/12, o nosso custo, né, foi de R$ 6.025, porque como eu mostrei para vocês, o último aporte que nós fizemos foi no dia 22, e aqui então o nosso patrimônio estava em 5.945, ou seja, nós encerramos 2022 com um retorno negativo de 1,3 aproximadamente, tá? E até então, considerando agora o início de janeiro, nós já estamos com um retorno negativo de quase 4%, porque nós começamos com o mercado aí um tanto quanto azedo, tá? E aí, gente, eu queria dizer para vocês que sim, é bem verdade que aí no meio do caminho nós até fomos um pouquinho favorecidos pelo rally de Natal, mas não completamente, porque o que acontece? O tal do rally de Natal, para quem tá aqui mais tempo, provavelmente já ouviu falar que nos meses de dezembro, geralmente chega nas últimas duas ou uma semana, última semana de dezembro, a bolsa de valores sempre sobe, mas é óbvio que não dá pra usar essa palavra sempre, mas é o que muitos estão acostumados a ouvir por aí. E dessa vez, gente, até
que não foi diferente, tá? Deixa eu voltar para minha tela aqui e eu quero mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui, ó, IBOV, e aí nós vamos entrar aqui no gráfico para dar uma olhadinha no que aconteceu no finalzinho de dezembro, né? Então aqui, ó, no início nós tivemos uma queda, que ele estava em 113 mil pontos, quase 114, caiu para quase 101 mil pontos, quase que a gente vê mais uma festa dos 100 mil pontos do Ibov, né? E aí, a partir do dia 14, aqui ó, 16 de dezembro, nós tivemos o famoso Rally de Natal, que foram as 2 últimas semanas, que até o dia 29, então, chegou aqui nos 110 mil pontos, quase 111 mil pontos, e aí, isso que vocês estão vendo, essa queda é agora já do início do ano, tá? E aí, o que acontece? Geralmente, isso acaba acontecendo, e nós pegamos ali o meio do caminho desse rally, então nós não pegamos toda essa alta do final do ano, mas isso geralmente acontece porque os institucionais, as mesas de operação, os grandes players do mercado, quando chega dezembro, eles vão diminuindo o ritmo das suas operações, diminuindo um pouco o ritmo dos seus investimentos, e aí eles já começam a meio que se planejar para o ano que vem. E aí, muitas vezes, como o volume de negociação da própria Bolsa de Valores acaba caindo muitas vezes em dezembro por conta disso, porque muitas vezes os institucionais acabam ficando um pouco de fora, não totalmente, então a Bolsa, em linhas gerais, acaba ficando muito na mão do varejo, que é a pessoa física, que somos nós. E aí chega no finalzinho de dezembro, sim, é bem verdade que existem alguns investidores que, enfim, tem toda aquela parte emocional que pode acabar trazendo uma volatilidade um pouco maior para a Bolsa de Valores. Nós vimos isso em dezembro, né? Diversos dias com muitas quedas e outros com altas um pouco mais expressivas, mas também é um período onde muitos investidores acabam tendo uma graninha a mais no bolso, muitas vezes pelo 13º e tal, e eles podem acabar vindo para a Bolsa de Valores para fazer os seus aportes, e aí muitas vezes a gente acaba vendo esse ralizinho de fim de ano. E é claro que não é somente isso, né, gente? Muitas vezes os investidores eles vão guardando alguma grana ali durante certo tempo e aí eles vão lá e fazem os seus investimentos, ou pelo simples fato realmente do mercado ficar muito mais na mão do varejo do que dos institucionais, porque isso que acontece não é somente aqui no Brasil, também são em outros países lá fora, tá? A Bolsa dos Estados Unidos isso também acontece, já teve artigo, isso já foi relatado em livro, essa questão do Rally de Natal. O ponto não é porque nós costumamos ver um Rally de Natal que o mês de dezembro é um mês que é sempre positivo. Como nós vimos nesse último dezembro, ele foi um mês negativo. E aí, a critério de curiosidade, eu resolvi pesquisar os últimos 10 dezembros que nós tivemos para entender como que foi esse rally na nossa Bolsa de Valores e como que acabou fechando o mês de dezembro, né? E aí, aqui, como vocês podem ver na tela, de 2013 a 2016 nós tivemos meses negativos, né, na questão de dezembro. Aí 2017, 19, 20 e 21 apenas nós tivemos meses positivos. É bem verdade que foram meses bem positivos, né? Mas ainda assim, não é uma regra de que, poxa, se a galera tá esperando que vai ter um rally de Natal, que necessariamente dezembro vai ser um mês que vai acabar fechando positivo, tá? Mas isso é mais uma curiosidade que eu queria trazer para vocês, do que acaba muitas vezes, geralmente acontecendo nesse rally de Natal. Não considero que é um período, por exemplo, para você olhar como, é uma oportunidade, preciso comprar no rally de Natal. Nós acabamos fazendo isso porque nós fazemos aportes mensais e o dia 22 de dezembro foi um dia antes de eu sair de férias, então era o meu limite para fazer ali os aportes, porque depois eu realmente dei uma desligada do mercado, mas eu acho que não é porque tem um rally de Natal que você tem que comprar ali e esperar ganhar com essa alta e tal, porque realmente eu acho que o foco dos investidores que querem manter-se vivos, né, no longo prazo, e pensando em muitos anos, é justamente essa constância e manter essa estratégia e não nesses pequenos ganhos de curto prazo. Eu sei que alguns podem acabar querendo aproveitar, mas não é a ideia dessa nossa carteira aqui no canal. E aí, falando em estratégia, gente, eu quero sair já dessa parte de carteira e do rally de Natal, que foi mais uma curiosidade que eu trouxe para vocês, e trazer algumas reflexões para 2023. Eu tenho recebido desde o final do ano passado até início desse ano, que eu abri já a caixinha no Instagram lá para conversar um pouco com vocês, muitas dúvidas a respeito das incertezas de 2023. E é bem verdade que nós temos muitas incertezas, não somente aqui no Brasil, pelas questões políticas e com o novo governo que já assumiu e que já começaram a realmente dar algumas cartas, fazer algumas revogações de
expedir alguns decretos, sinalizar algumas intenções, desde reforma tributária, desde outras questões que a gente acaba ficando de olho. E sim, tem muitas incertezas aqui. Também existem algumas incertezas lá fora. Volto a falar para vocês, né, da possibilidade de recessão nos Estados Unidos e também na Europa. Talvez um contraponto em meio a tudo isso seja o que nós estamos vendo lá na China, que depois de quase 3 anos de pandemia lá, eles flexibilizaram aquela política Covid-0 deles e eles estimam um crescimento aí entre 4,5%, quase 5%, e isso pode inclusive acabar beneficiando algumas commodities, e nós sabemos o quanto o Brasil muitas vezes é beneficiado pelas commodities, então isso pode ser um contraponto no meio de tudo isso. Mas, como eu tô trazendo para vocês, existem muitos dados mistos do que pode acontecer com o nosso mercado, com a nossa bolsa de valores, né? Porque também temos a própria questão das taxas de juros, que muitos esperam, e eu também espero, né, que seja mantida. Então, nesses patamares mais altos de 2 dígitos, pelo menos até o primeiro semestre, e aí depois a gente pode talvez até, dependendo do que acontecer, ver algum pequeno corte no final do ano, mas ainda assim mantendo esses 2 dígitos. A questão é, muitas incertezas. Eu sei que muitos de vocês acabam ficando angustiados por conta disso, talvez quem tá há mais tempo não, porque já viu esse filme antes, já viu, por exemplo, um mercado passar 5 anos caindo a conta-gotas de 2011 a 2016, como eu e muitos de vocês viram, né, naquela época. E aí ficam meio que, beleza, o que a gente faz nesse momento? E eu acho que, acima de tudo isso, responder essa pergunta do que a gente faz nesse momento é pensar qual foi a estratégia que eu escolhi para os meus investimentos. Porque se você está extremamente desconfortável com o que está acontecendo agora e com o resultado ou com o que está acontecendo com os seus investimentos, pode ser que você não tenha pensado em alguma estratégia que ela seja a prova desses ciclos, porque a nossa bolsa de valores ela se move em ciclos. Eu já trouxe isso para vocês. Muitas vezes podem passar anos caindo, depois anos subindo. Como eu trouxe para vocês, foi o que aconteceu, né? De 2011 a 2016, a nossa bolsa de valores ela caiu a conta-gotas, chegou a valer 40 mil pontos o nosso índice Bovespa, para poucos anos depois bater 130 mil pontos. E aí você precisa ter uma estratégia no meio desse caminho que te deixe vivo para surfar, então, esses momentos de maior pessimismo, para não desanimar, para continuar aportando, ser contracíclico, né? Porque quando tudo tá caindo, a ideia é aproveitar algumas oportunidades que aproveitam e para poder surfar também quando tudo voltar a subir, que foi o que aconteceu, por exemplo, de 2016 a 2020. Então, eu acho que é muito importante pensar nessa estratégia. Eu acho que se você ainda não pensou nela, 2023 pode ser o ano para você fazer isso, porque você não sabe o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer. Não adianta nós gastarmos muita energia tentando prever o futuro, que a gente pode estimar e entender algumas cartas que estão ali na mesa, mas nós precisamos ter essa estratégia que faça a gente ficar vivo pensando no longo prazo. E eu acho que dentro de tudo isso, eu volto a repetir algo que, sei lá, para quem me acompanha mais tempo aqui até já deve estar cansado de ouvir isso, né? Mas uma estratégia que muito provavelmente vai te deixar vivo no longo prazo e que vai fazer com que você passe por momentos ruins e momentos bons do mercado financeiro é uma estratégia que, quer queira ou não, vai ter que ter a diversificação. E não somente a diversificação em, por exemplo, ações, empresas na bolsa de valores, mas em classes de ativos. Então, muitas vezes você ter seus investimentos aqui no Brasil em ações, fundos imobiliários ou, enfim, renda fixa, porque sim, nós temos um prêmio muito interessante, temos um dos maiores juros reais do mundo no atual momento. Ter parte dos seus investimentos lá fora, investido em estoques, em ETFs. Agora, os bonds também começam a apresentar algumas oportunidades, né? Porque você tem alguns títulos de renda fixa que estão pagando relativamente bem para o padrão que eles estavam acostumados, só que com mais segurança, por exemplo, do que países emergentes podem acabar oferecendo, né? Ou emissores de países emergentes podem acabar oferecendo. Então, acho que a diversificação ela entra muito nesse canal. E o porquê eu digo isso? Porque vamos supor que você tem uma estratégia parecida com a minha pessoal, ou até mesmo com essa do canal, que é de fazer aportes mensais. Muitas vezes você vai ter bolsa aqui caindo, bolsa lá fora caindo, renda fixa remunerando bem, e a sua ideia é justamente fazer um rebalanceamento dessa carteira e fazer aportes mensais
jogando dinheiro aonde a sua carteira mais está pedindo. Dessa maneira, muitas vezes você consegue ser contracíclico, né? Não ficar comprando quando tudo subiu e vendendo quando tudo caiu, e você consegue manter essa sua estratégia por muito tempo, porque o que eu tenho visto muitas pessoas é que ainda não definiram alguma estratégia e que ora elas não sabem se compram, ora elas não sabem se vendem. E algo que eu já trouxe para vocês em estudos aqui no canal é que a diferença lá na frente, por exemplo, de quem comprou sempre, todos os meses, por exemplo, e de quem ficou tentando acertar a hora de comprar, acertar a hora de vender, ela é muito pequena. Então, tente definir uma estratégia que te faça continuar aplicando ela de maneira que você se sinta o mais confortável possível. E eu digo o mais confortável possível, não quer dizer que você não vá sentir nenhum incômodo, mas é uma estratégia que não vai fazer com que você desista no meio do caminho porque você acha que realmente não tem salvação, que o mercado financeiro é uma porcaria ou que você talvez não tem talento para o mercado financeiro, tá? Então são essas as principais reflexões que eu queria trazer para 2023. Sim, será um ano de muitas incertezas, assim como vários outros que nós vivemos. Então defina muito bem uma estratégia que tenha a chance de te deixar vivo pensando no longo prazo, porque a mania que o investidor tem é de perpetuar cagadas. Então, muitas vezes, se nós estamos vendo um cenário ruim, a gente acaba agindo como se ele fosse ficar eternamente ruim. E nós sabemos que não é assim. O mercado se move em ciclos e nós precisamos sobreviver e conseguir surfar todos eles, beleza? Bom, pessoal, dito tudo isso, eu só tenho a desejar para vocês um feliz, um excelente e próspero 2023. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então num próximo vídeo.